a gente tem em conjunto com a minha linha de pesquisa na PUC e a Universidade de Lyon 2 sobre o brincar. Eu nem sei se a gente vai chegar nisso hoje, acho que não. Mas, enfim, para quem não conhece, então, o Roussillon, né, ele é um psicanalista, é membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, é professor emérito da Universidade de Lyon 2 e acho que no Brasil ele só tem um livro traduzido, que é o livro sobre os paradoxos, situações limites em psicanálise, mas tem uma obra muito vasta, já ganhou vários prêmios, e ele na verdade, ele tem um grupo que eles chamam de Grupo Lyonnais, né, que é um grupo em Lyon de psicanalistas, dos quais acho que ele é uma das figuras assim mais importantes, não no sentido importante no sentido que ele tem uma obra, que ele tem um pensamento clínico muito ligado a toda essa questão do que ele chama dos processos de simbolização primários em termos de clínica, de toda a questão do que ele também chama de sofrimentos narcísicos identitários, que outros autores chamam da clínica não neurótica, o Green chama da problemática da fronteira, dos limites. Então, todas essas questões clínicas que têm a ver com a questão de falhas na constituição psíquica. E, nesse sentido, ele é, digamos assim, a segunda geração, né, de psicanalistas franceses que procuram, pretendem articular a questão da pulsionalidade freudiana com a questão, a importância e a função simbolizante, simbolizadora do objeto primordial. Então, é um autor, né, na França que vai resgatar muito a contribuição de Winnicott e que se inspira muito nas contribuições do Didier Anzieux, né, com toda a questão do eu-pere, dos envelopes psíquicos, do que ele chama de significantes formais, que são significantes muito ligados a essa questão da sensorialidade, do arcaico, né, dessas primeiras inscrições psíquicas, ao Pontalis, ao trabalho do André Green, né, ele é muito inspirado no trabalho do Green, o trabalho do negativo, mas também toda a questão que o Green vai trazer, né, de retomar a discussão, né, a relação entre a obra freudiana e a questão dos afetos, quer dizer, vai ressaltar muito essa questão das intensidades afetivas, que é uma questão, que é uma proposição também do Roussillon, e ele vai também ter toda uma proposição em relação ao que ele vai chamar de meio maleável, que eu espero discutir um pouquinho com vocês, que ele vai trabalhar a partir da noção da Marion Milner, de 1971, sobre o analista, né, podendo exercer essa função de meio maleável na clínica. Então, assim, a minha ideia, para a gente conversar um pouco, como eu falei para a Luciana, era deixar um tempo para discussão, por isso que eu não queria usar todo o tempo que ela me propôs, que seria 1 hora só para falar, né, mas queria colocar alguns pontos que eu acho que são importantes na contribuição dele, para depois a gente poder discutir. E falar também que eu não fiz nenhuma cronologia do trabalho do Roussillon, né? Até porque acho que seria, assim, talvez até um pouco cansativo e provavelmente uma tarefa impossível, mas procurei trazer do pensamento clínico dele o que, para mim, repercute na minha clínica, o que eu acho que são noções que a gente pode também pensar depois na discussão, ou, enfim, propor como uma reflexão, né? Então, assim, como eu falei, tem 2 eixos que a gente pode trabalhar a partir do que o Roussillon vai trazer, né? Em termos de autores clássicos, eu diria que ele, claro, vai se inspirar enormemente na contribuição do Winnicott, e anterior ao Winnicott, né? Autores que vão trabalhar com a questão da importância dos objetos, da questão do ambiente, e vão problematizar também a noção de pulsão de morte do Freud, trazendo a questão da pulsão de morte muito mais ligada à questão da destrutividade e da sobrevivência do objeto. Acho que o Roussillon vai trabalhar mais desse lado até do que mantendo a teorização freudiana sobre a pulsão de morte. No entanto, a questão que ele vai trazer do objeto tem muito a ver também com 2 pontos, né? Um primeiro com a noção de apropriação subjetiva
e toda a questão das inscrições, que ele vai se apoiar muito na primeira tópica, principalmente na Carta 52 do Freud, na questão dos traços, das inscrições e toda a ligação dos traços perceptivos e da memória, mas em relação à clínica, né, temos, de um lado, a questão da função simbolizadora do objeto, toda a questão da construção psíquica, que eu vou falar um pouco, e junto com isso tem também a questão da clínica, onde ele vai justamente priorizar a ideia desses traumas, que ele vai chamar dos traumas precocíssimos, né, dos traumas que vão acontecer, digamos assim, no momento onde a angústia é muito mais uma angústia de um não vivido, de um não experimentado, do que uma angústia em relação à perda, em relação, digamos assim, a algo que é recalcado. Então, nesse sentido, a discussão que ele vai trazer do objeto tem como, vamos dizer, interlocução, né, toda a teorização a partir da segunda tópica, a partir do Além do Princípio Prazer, de 1920, e da ideia de um trauma, né, no sentido de algo que ultrapassa a capacidade de representação, de contenção ou de elaboração do psiquismo. Então, ele vai dizer que, na verdade, né, o sofrimento na clínica, né, a questão da clínica psicanalítica, não é mais, né, onde o eu adviria ou iria advir, né, mas é muito mais uma questão de pensar que sofre-se do não apropriado na sua história. Então, ele vai trabalhar muito essa ideia, né, de um sofrimento que não pode ser apropriado pelo sujeito. Agora, o que significa apropriação subjetiva? Que, na verdade, é alguma coisa que a gente fala muito, não, assim, mas que eu acho que para o Roussillon tem uma, digamos assim, não sei se é uma definição, um uso, né, para justamente ligar, né, a questão da pulsionalidade com a questão do objeto. Né? O Green já vai trabalhar essa ideia, né, desse par pulsão-objeto. Eu acho que isso, eu estou falando no Green, porque acho que tem toda uma contextualização desse pensamento dos franceses e na forma como eles vão trabalhar, né, o Winnicott, ou a relação ao objeto junto com a dimensão da teorização freudiana. Tanto que o Green ele vai dizer assim, bom, não é relação de objeto. Na verdade, a questão é a relação ao objeto, a relação entre o que vem do sujeito e o que o objeto traz para esse sujeito. Então, o Roussillon vai trabalhar muito com essa dimensão, e é nesse sentido que, quando ele fala dos processos de simbolização primários, né, a questão ligada é muito o que a gente vai chamar dos primórdios da subjetivação, mas não no sentido desenvolvimentista, não no sentido de uma origem, né, mas no sentido de pensar um psiquismo, que não é só um psiquismo que representa, apesar dele ficar muito marcado por essa ideia, né, de que há sempre uma busca pela integração funcional, mas um psiquismo onde essa matéria-prima básica que o Freud vai trazer, já justamente nessa série Carta 52, é uma matéria-prima onde o objeto precisa comparecer com determinadas funções. Então, nesse sentido, o objeto ele não é só contingente, mas é um objeto que tem uma função, né, de simbolização, não só em relação à ausência, mas uma simbolização da ausência na presença. Alguns autores vão trazer, né, vão chamar essa proposta do Roussillon de uma metapsicologia da presença, que seria uma possibilidade. Eu acho que, para além disso, talvez haja uma crítica dele, como há uma crítica do Green também, uma certa teorização lacaniana, como se uma crítica no sentido de pensar quais são os pressupostos, né, da ausência do objeto. Como é possível suportar essa ausência? Como a dimensão de ausência pode ser algo estruturante em termos de constituição psíquica e não uma vivência de um buraco negro, né, de uma angústia inominável winnicottiana, de um terror sem nome bioniano. Então, acho que toda a teorização do Roussillon
vai muito nessa direção, né? De um lado, pensando nesses sofrimentos narcísicos ligados a esses traumas precoces, e do outro lado, mas é claro que não são lados opostos, mas lados que se interligam, toda essa questão de pensar a intersubjetividade na clínica psicanalítica. Em relação a essa questão da apropriação subjetiva, né, a ideia dele de apropriação subjetiva tem a ver com essa ideia, de novo, né, se o sujeito sofre do que não é apropriado na sua história, o trabalho na análise seria um trabalho de propiciar, talvez, de ter um espaço onde algo pudesse ser construído junto com o objeto analista. Então, nesse sentido, a inspiração seria muito mais na ideia freudiana de construção em análise do que na ideia de interpretação. Por isso que se a gente teve agora, acho que é uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu pelo menos vi uma palestra da formação freudiana com Fernando Ribarri, né, que é um psicanalista que trabalhou com Green, que trabalha muito bem a teoria do Green, porque é uma teoria que é apropriada subjetivamente, né? Quer dizer, não é uma teorização de um autor só para falar da teoria do autor, mas é uma teoria que tem uma operacionalização clínica para quem fala. Então, assim, por isso que, de novo, para mim está sendo muito gostoso falar com o Sion, né? Porque tem muitas coisas que ele traz que, para mim, fazem muito sentido na minha clínica. Então, a apropriação subjetiva tem a marca desses dois lados, né? Tanto do lado de uma integração da funcionalidade, eu já vou desenvolver um pouco mais isso, como desses encontros que o sujeito tem, que o infante tem, que nós temos ao longo da vida, com esses objetos que precisam, ou que podem, ou que não podem, né, ter essa função. Então, nesse sentido, como eu falei, tem algo a ver, né, na apropriação subjetiva que não tem a ver com tomar consciência, mas tem a ver com uma possibilidade de uma certa integração dentro do possível desse vivido, desse acontecimento que não pôde ser experimentado. Nesse sentido, quando ele vai falar, né, dessas experiências muito precoces, é claro que toda a questão do mecanismo que ele está se referindo não seria tanto em relação ao recalque, né, uma clínica, mas ele estaria trabalhando muito mais a noção de paradoxo e a noção também de clivagem. Tanto o clivado primário como algo que foi percebido, né, mas que permanece sem talvez uma ligação em termos de representação simbólica, como um clivado que aparece, né, nesses sofrimentos narcísicos, que ameaça retornar e que aí traz para o sujeito, então, todas essas angústias muito primitivas que a gente, enfim, encontra na clínica e que a gente trabalha. Né? Então, na verdade, a proposta dele é justamente de problematizar e de pensar muito e de marcar, né, como a gente não deveria ou não poderia pensar só numa clínica da representação. E é claro que isso não é uma grande novidade. Muitos autores psicanalistas trabalham e falam sobre isso, né? Nós dificilmente se pensa hoje no psiquismo só no sentido da representação, tem toda uma questão aí do irrepresentável também. Eu acho que o Rousseau não vai trabalhar tanto essa ideia como irrepresentável, mas vai trabalhar mais as vicissitudes desses processos que ele vai chamar de os processos de simbolização primários, né? Uma outra questão, então, que o Green também vai trazer é pensar de que, nesse sentido, quando a gente pensa nesses processos de simbolização primários, nós estamos pensando também em toda a questão de uma entrada no mundo. Né? E por isso que, hoje em dia, a gente vê muitos artigos, muitos trabalhos e muito interesse da parte dos psicanalistas em trazer à tona a noção de sensorialidade ou de corporeidade, né, de um psiquismo ancorado no corpo. Porque é claro que isso começou
o Freud, né, do ego como projeção de uma superfície corporal, e o Anzier vai trabalhar muito toda essa noção de pele, né, mas e é justamente a partir daí que vai também, que o Roussillon vai trabalhar com uma proposta, como eu falei, tanto da Constituição, mas principalmente de uma dimensão na clínica, propondo ao analista uma escuta que ele vai chamar de polifônica, que o Green vai chamar do analista poliglota, ou seja, de ter uma escuta em diferentes registros, né? Uma escuta da linguagem do corpo, da linguagem do ato, da linguagem da sensorialidade. Assim como a noção de associação, de associatividade, também não fica só ligada a uma dimensão da representação verbal, né? Mas de uma associatividade encontrada na clínica que, de novo, ele usa essa frase, né? Uma linguagem mimo, gesto postural, tentando, de uma certa maneira, unir toda essa dimensão das intensidades afetivas, pulsionais, corporais, né? Nessa apresentação que nós encontramos na clínica. Se vocês quiserem também, vocês me interrompam, por favor. Então, mais talvez do que uma metapsicologia da presença, o que ele está trazendo é uma metapsicologia da processualidade, né? Em vez de pensar só numa clínica da representação, e, de novo, é claro que eu falo disso, é muito mais talvez uma estratégia mais didática do que uma coisa fechada, né? Ninguém está descartando a representação, mas o que ele está querendo trazer é justamente pensar no processo de simbolização como tendo a ver, né, com essa capacidade dessa apropriação subjetiva e com a ideia de reflexividade, e do lado da clínica, pensar qual seria o lugar do analista nesses casos, nesses sofrimentos, onde, né, o que aparece é o retorno, que ele vai chamar do retorno do privado, e onde, né, os registros, as associatividades são muito nesse registro do corpo, da forma, da musicalidade, do que o externo, que é claro que não está dentro do que o Roussillon vai trabalhar, chamaria de afetos de vitalidade, que são afetos de intensidade, muito mais do que afetos ligados a uma representação, afetos categóricos. Então, não são sentimentos, são muito mais intensidades afetivas. Então, em relação à clínica, como eu falei assim bem no início, ele vai trabalhar a articulação que ele vai fazer com a questão freudiana é muito mais da relação do trauma, a partir do além do princípio do prazer, né? Do trauma como algo que efaciona o psiquismo, né? Do trauma como algo que arromba a capacidade de contenção psíquica, como algo que, de alguma maneira, surpreende o psiquismo pela angústia automática, e não pela angústia onde não há, de alguma maneira, uma preparação, uma angústia sinal que proteja o psiquismo desse, vamos dizer assim, dessa efração, desse arrombamento. Agora, o que ele vai trazer em relação ao trauma é justamente pensar, e o Freud vai pensar nisso também, né, sobre esse impacto, aí não só o impacto da pulsionalidade, mas o impacto também da alteridade sobre o sujeito. Então, é a partir justamente da ideia de compulsão à repetição, né, do que se repete, que ele vai trazer essa ideia, então, né, de que, mesmo na compulsão à repetição, haveria uma compulsão à integração. Quer dizer, eu acho que tem momentos que o Roussillon é muito mais winnicottiano até do que freudiano, se a gente for brincar, né, mas ele vai trazer sempre essa tensão dialética entre a pulsionalidade e entre a função do objeto. Então, duas coisas só para a gente pensar, né? A primeira coisa, a noção de apropriação subjetiva, que para se apropriar da própria história é preciso que primeiro se tenha, né, possa-se experimentar o que foi vivido nesse encontro, /desencontro, continuidade, descontinuidade, nesse encontro com os objetos
que fizeram possível essa historicização dessa constituição do psiquismo. Né? E a outra questão que traz essa ideia de apropriação subjetiva como sendo, digamos assim, não sei bem a palavra, se é a função, mas como sendo algo do objetivo da análise, tem a ver com esse paradigma da reflexividade, que é algo que os franceses também discutem muito. E o Roussillon vai trazer essa ideia de reflexividade a partir de 3 formulações. Né? A primeira, a capacidade de sentir e de se sentir, né? A capacidade de ver e se ver, e a capacidade de ouvir e de se ouvir. Então, ele vai dizer que essa formulação da reflexividade fala justamente de 3 possibilidades de integração funcional. Né? A primeira, no sentido de se sentir e se sentir, que aponta justamente como o sujeito vai poder ser afetado por essas moções funcionais. E eu acho que, nesse sentido, ou seja, essa afetação, né, da pulsão, eu acho que tem muito a ver também com o que o Anzier vai trazer sobre o que ele vai chamar de significantes formais, quer dizer, essas primeiras imagens, essa primeira afetação, essa primeira que entra pela via da sensorialidade e que faz, então, que esses primeiros processos da experiência subjetiva sejam vivenciados, né? Ou seja, essa capacidade de começar a transformar as sensações em mensagens. Eu acho que aí entra também toda uma dimensão do Roussillon, de trazer para a pulsão essa dimensão do que ele chama da pulsão mensageira. Então, de novo, tem sempre essa articulação entre pulsão e objeto, ou seja, mesmo na descarga pulsional, haveria sempre um endereçamento ao objeto, desde que o objeto reconheça esse endereçamento e possa dar alguma contenção ou servir de algum para-raio para essa pulsionalidade. Né? O segundo ponto dessa reflexividade, que seria esse poder ver e se ver, seria justamente essa capacidade de, ao mesmo tempo, né, estar lá, mas também ser descentrado de si. E também ele vai falar um pouco dessa capacidade da figuração, que aparece no sonho, por exemplo. Né? Então, uma possibilidade de integrar, de alguma maneira, essa capacidade de, ao mesmo tempo, se considerar, né, pelo seu ponto de vista e pelo ponto de vista do outro. E essa capacidade de se ouvir e de se entender teria a ver com toda a questão da integração, né, da pulsão à representação de palavra. Então, meio que a reflexividade seria justamente o que ele vai tratar, o que ele vai definir como uma possibilidade, uma certa integração pulsional, sempre marcando que se sentir, se ver e se compreender só podem acontecer em termos de uma integração, a questão da representação, a partir desses objetos que investem no sujeito libidinalmente. Então, nesse sentido, ele vai também dizer que as patologias, que as problemáticas poderiam ser pensadas a partir de vicissitudes nesse processo de reflexividade. Ô, Silvia, é um pouco desse processo que a gente vai trabalhar na clínica, então, com os pacientes clivados? É um pouco disso que você vai tentar inaugurar? Assim, é possível ou não? Eu acho que isso vai ficar mais claro logo, se você esperar só um pouquinho quando falar de clínica. Mas sim, porque a reflexividade, o que ele chama de apropriação subjetiva, tem a ver com o trabalho da análise. Agora, o retorno do clivado tem a ver com o que ele vai chamar de uma transferência por inversão. Ou seja, tem a ver com a capacidade do analista de poder sentir o que não é sentido pelo paciente. Porque, justamente, a ideia da não integração, a ideia de uma clivagem primária, de um traumatismo precoce, quando ele vai resgatar o texto do Winnicott, O Medo do Colapso, que é um texto póstumo, tem a ver justamente com essa ideia de que o trauma seria um não vivenciado, quer dizer, um acontecimento não experimentado. Então, isso apareceria na clínica como algo do que não é possível ser sentido pelo
por exemplo, às vezes você tem pacientes que te contam uma história, ou na vida, não precisa ser só na clínica. A pessoa te conta vários motivos pelos quais ela deveria estar muito angustiada. E ela acaba a frase dizendo assim, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, que está tudo bem. Não, quer dizer, isso é um exemplo talvez um pouco mais ligeiro, mas é como se houvesse assim uma clivagem, né, entre o que retorna, mas que ao mesmo tempo não é apropriado pelo sujeito. Por isso que ele marca tanto nessa ideia da apropriação subjetiva. Porque para apropriar é preciso, de alguma maneira, integrar algumas coisas. Integrar, muitas vezes, causa muita dor e muito sofrimento. Então, como trabalhar isso? Então, não é uma questão muito simples, mas a ideia para te responder seria nesse sentido. Né? O trabalho dos sofrimentos, com o que ele vai chamar dessa problemática dos sofrimentos narcísicos, teria a ver, então, com essa questão, né, já adiantando um pouco, né, desse retorno do privado, do lugar do analista, e muito a ver com o que ele vai chamar do destruído criado, e que tem a ver com o que o Winnicott vai trabalhar com o uso do objeto e com a sobrevivência do objeto à destruição. Né? Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas teria a ver com isso. Alguém quer colocar alguma coisa ou continuo mais um? Então, pensando, então, continuando, quando a gente fala, né, sobre essa dimensão dos autores franceses, Bart-Dourgrin, Roussillon, esses que eu citei também, o Anzier, eles trabalham muito justamente, né, essa tensão dialética e essa articulação entre a pulsão e o objeto. E, a partir daí, se trabalha muito essa ideia da intersubjetividade. E o Roussillon vai trazer, então, a ideia da intersubjetividade, mas vai fazer uma crítica a essa noção de intersubjetividade que muitos autores trazem, porque retiram da intersubjetividade o que para ele é uma dimensão essencial, que seria justamente a questão do sexual na definição da intersubjetividade. Então, ele traz uma ideia de intersubjetividade que eu acho que é muito interessante para nós, psicanalistas, que é justamente a ideia de que a intersubjetividade seria um encontro de um sujeito com pulsões e a sua vida inconsciente e com um objeto que ele chama um objeto outro sujeito, também animado por uma vida pulsional, também com uma parte inconsciente. Por que isso é importante, né? É importante porque quando a gente vai pensar, eu vou entrar um pouquinho na questão da constituição psíquica, na ideia de como o psiquismo é constituído e no lugar da alteridade, do impacto da alteridade na constituição psíquica, é muito fundamental, muito importante manter essa ideia do sexual. Né? Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com a teoria do Laplanche, né, da sedução generalizada, e com a proposta do Laplanche de pensar, né, que a alteridade funda o psiquismo, mas funda no sentido de um confronto entre mundos. Né? E, nesse sentido, qual é o confronto entre mundos do Laplanche que o Roussillon também vai manter nessa definição, inspirado no Laplanche, na ideia do sexual? É um confronto, o Laplanche vai se inspirar na confusão de línguas do Ferenczi para dizer, bom, o confronto não é um confronto só de línguas, como o Ferenczi postulava, mas é um confronto de mundos entre, né, o inconsciente do adulto, que vai trazer ao infante mensagens que são enigmáticas, e são enigmáticas justamente porque em cada cuidado winnicottiano tem sempre uma dimensão do sexual do adulto, e não esquecemos que se o Freud abandonou, né, a ideia do trauma em dois tempos e da sedução no início da psicanálise, ele sempre manteve a mãe como agente sedutor. Então, há sempre algo da sedução do adulto, no sentido sexual, do inconsciente do adulto, no encontro com o bebê. E é nesse sentido que o Roussillon vai marcar, né, que é justamente esse sexual assimétrico que vai trazer a marca da intersubjetividade. Então, nesse sentido, não seria nunca uma intersubjetividade relacional apenas,
ou numa dimensão simétrica, mas seria sempre uma intersubjetividade onde há sempre uma noção de enigma, há sempre algo, né, que a criança tenta traduzir sem conseguir, mas, por outro lado, é justamente o ponto de interrogação dessas mensagens enigmáticas que fazem com que a criança comece a sua vida psíquica. Então, nesse sentido, né, tem essa ideia francesa de uma terceira tópica, né, que seria justamente ter uma tópica onde haveria essa marcação intersubjetiva, sem perder, no entanto, toda a dimensão, toda a perspectiva freudiana metapsicológica. Então, só pensar nessa questão da intersubjetividade do sexual do adulto, em termos do Rousseau, no entanto, traz a questão dos primórdios da subjetivação. Né? Então, qual seria a questão? Ele vai trazer uma noção que é muito interessante, que é o que ele chama da homossexualidade primária em duplo, que é uma noção que vai, de uma certa maneira, problematizar um conceito winnicottiano de uma indiferenciação no início da vida entre bebê e objeto primordial. O que ele vai dizer, por isso que eu trouxe o Laplanche, porque ele vai sempre marcar uma certa diferenciação. E o Rousseau vai trazer, então, essa ideia dizendo que seria, né, porque esse termo homossexualidade primária em duplo? Homossexualidade no sentido de ser uma experiência, né, uma relação antes da diferença sexual, né, primária, porque seria uma experiência muito primordial, muito desses encontros, muito arcaica entre o bebê e seu objeto primordial, e em duplo, no sentido de ser uma experiência onde o objeto, a mãe, ou quem exerce a função materna, se propõe a atuar como semelhante. Então, essa noção de espelhamento que fundaria, digamos assim, né, que estaria no bojo da experiência de ilusão winnicottiana, mas o que o Rousseau também quer marcar é que mesmo nessa experiência de ilusão existiria uma proposição do objeto de se colocar no lugar para ser usado nessa posição de espelhamento, mas nunca uma fusão ou uma indiferenciação. Eu acho essa ideia muito interessante, porque o Ogden, quando ele vai falar sobre preocupação materna primária, ele vai dizer o seguinte: preocupação materna primária é uma frase sem sujeito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher, ou a mãe, quem exerce a função, tem que abdicar temporariamente do seu lugar de sujeito para se colocar à disposição do que o Winnicott chamaria do amor cruel do bebê, né? E dar ao bebê a ilusão de que tudo funciona de acordo com as suas necessidades, né? De que a temporalidade é dele, de que o mundo gira ao redor. Segundo o Ogden, não é nem onipotência, é que tudo está como deveria estar. Agora, essa posição do objeto materno é uma posição difícil. E isso não é algo, talvez, que o Winnicott trabalhe tanto, apesar dele falar sobre as 23 razões para uma mãe odiar o seu bebê, né? Mas é algo que fica nesse bojo de pensar a intersubjetividade marcado justamente por essa posição dissimétrica entre o adulto e a criança. E é nesse sentido também, eu sei que eu estou fazendo uma viagem, mas é para pensar o conceito, porque está muito interligado com o que ele quer dizer. É por isso que o Green também, quando vai falar sobre a experiência da maternidade, da função materna, fala, né, da loucura materna ordinária. Então, é como se houvesse, né, nessa dimensão winnicottiana da preocupação, da sensibilidade exacerbada, né, dessa aproximação com a loucura, se não houvesse esse bebê, toda a dimensão também de um trabalho psíquico necessário ao objeto para que ele possa estar nessa posição fundamental para que o bebê possa espelhar-se nele. Então, essa ideia da homossexualidade primária em duplo tem essa ideia do espelhamento, mas tem essa ideia também, né, de algo que fica entre o bebê e o objeto, que se para o bebê é ilusão, para o objeto tem uma ideia de uma proposição, que pode ser inconsciente, mas que está lá.
Uma outra ideia que essa noção dele traz é uma ideia também que, para que haja esse processo de simbolização, é preciso que as características desse objeto primário, dessa relação, sejam transferidos para a atividade de simbolização. E por isso que ele vai dizer, então, das duas funções do objeto simbolizante, que em francês é um objeto à symboliser, pour symboliser. E o que ele quer dizer, então, é que seriam duas faces do objeto que estariam assim nas premissas dessa simbolização, desses processos de simbolização primários, e nessa dimensão arcaica da constituição psíquica, né? Que um seria o objeto a ser simbolizado na sociedade, e outro seria a função do objeto que atua como suporte para a própria simbolização. Então, a criança ela não precisa só da presença do objeto para simbolizar a sua ausência, mas ela precisa que um objeto tenha condições, né, ofereça condições para que essa simbolização se dê. E, nesse sentido, as respostas do objeto é que serão muito fundamentais. E justamente, como eu falei, precisa ter essa resposta dupla. Permitir que a sua alteridade seja gradualmente reconhecida, mas essa alteridade só pode ser reconhecida a partir da sua presença, para que essa ausência, né, precisa que o objeto esteja lá, para que a sua ausência seja reconhecida a partir da sua dimensão de presença. Tem um texto do Abraham Torok, né, que eu acho que o exemplo é muito bom para a gente pensar essa simbolização da ausência na presença, que é justamente quando eles vão dizer assim, bom, é preciso que o seio na boca da criança seja substituído, né, por uma boca vazia na presença da mãe. Então, é como se a incorporação passasse para a introjeção na presença da mãe, mas sem que seja uma presença que feche a possibilidade de que um espaço vazio possa aparecer. Então, toda a dimensão dessa simbolização primária, dessa passagem, né, do se sentir, da representação coisa para representação de palavra, dessas primeiras inscrições se dando, tem a ver justamente com essa ideia de que essa transformação só pode ser feita na presença do objeto. Pensando na clínica, em termos do Roussillon, a ideia que ele traz é a clínica da melancolia, né? Porque ele vai dizer o que a melancolia nos remete. A melancolia remete justamente ao fracasso do trabalho do luto. E nos remete também a um paradoxo, ao paradoxo da representação, porque para fazer o luto, né, para representar, é preciso fazer o luto. O luto da perda, mas fazer o luto da perda pressupõe uma capacidade de representação. Então, ele vai trazer essa problemática para pensar justamente nesses traumatismos primários, que tem a ver com essa questão dos sofrimentos narcísicos. Dizendo, os traumatismos primários são justamente os traumatismos que ocorrem antes dessa capacidade de representação. Ele vai usar um termo que eu traduzi mais ou menos, mas que eu acho um termo que talvez a tradução possa ser melhorado, que seriam experiências sensoriais experimentadas. Traumatismo que tem a ver com essas experiências sensoriais, essas experiências de sensação, mas onde a questão é uma questão muito mais, como eu falei, de algo que não foi apropriado, de algo que aconteceu, mas que não foi experimentado, ou seja, que não se constituiu como uma experiência do eu.
E o Roussillon vai dizer que, nesse sentido, esses traumas precocíssimos, eles têm a ver com algo que não ocorreu devido a alguma ausência do objeto. É como se houvesse aí um não objeto. Tá? Enquanto que ele coloca isso em oposição ao traumatismo secundário, que seria um traumatismo que sofre ação do recalque, mas que tem a ver com uma situação já vivida subjetivamente, representada, e depois que vai ser secundariamente recalcada. Bom, já estou quase assim terminando para a gente conversar, mas nesse sentido, esses traumatismos, né, precocíssimos, assim, tem a ver também com essa questão, né, de um objeto que também não consegue, de alguma maneira, servir como de um anteparo pulsional para o sujeito. Eu sempre dou um exemplo que o Roussillon vai trazer do Winnicott, que eu acho que é importante para a gente pensar essa questão. Ele traz um exemplo do Winnicott, que acho que está em O Brincar em Realidade, que é de uma bebê de 13 meses que sofre de começa a ter muitas convulsões, vomita, febres, enfim, uma situação muito difícil, muito limite, e que os médicos, então, encaminham ao Winnicott, porque acho que não tinham nada, não encontram nada muito orgânico nessa bebê, e o Winnicott, então, começa a atendê-la nas sessões, faz aquele jogo da espátula, enfim. Ele tem a explicação, a descrição do caso clínico. E o Winnicott vai dizer que o que ele vai trazer, que é interessante, que o Roussillon depois vai retomar, ele vai trazer essa experiência dizendo que ele coloca, então, a menininha, a bebezinha sentada no colo dele, que ele não se mexe muito, que ela fica sentada lá e que nas primeiras sessões ela chora muito desesperadamente, e em um determinado momento ela pega a mão do Winnicott e morde a mão dele. Ele fala, pô, dói muito, né? Mas deixa ela ficar mordendo a mão dele. E gradualmente, eu estou só enxugando para o que interessa, ela para de morder a mão dele com tanta força e começa a mordiscar, ou seja, a brincar com o ato de morder. O Roussillon vai retrabalhar esse caso, trazendo essa ideia, então, de como o objeto analista, o Winnicott, né, mas poderia ser o objeto primário, como o analista tem essa função, né, como se, de alguma maneira, ficar como um anteparo entre a pulsão e o retorno pulsional sobre o sujeito. Ou seja, a mão do Winnicott, no caso, serve, e o Winnicott, é claro, serve de anteparo pulsional para que essa descarga pulsional se transforme num brincar com a própria intensidade afetiva. Então, eu acho que esse exemplo ele é um exemplo interessante para a gente pensar justamente essa clínica dos primórdios e essa, na dimensão já uma palavra do Roussillon, nessa passividade ativa do analista que se deixa usar para permitir, de uma certa maneira, que o que é descarga seja não só endereçado, mas seja retomado a partir de um prazer compartilhado. Ele vai trabalhar muito a noção de prazer para trazer a repetição compulsiva como algo que pode ser, né, não é nem retomado, construído na clínica a partir da posição do analista. E é nesse sentido que ele tem toda uma teorização sobre o meio maleável a partir dessa concepção da Marion Milner, que em 1971 traz essa ideia de meio maleável, que é uma noção que vem das artes gráficas, né? A noção de meio como material que pode ser trabalhado e maleável como, né, a forma que o artista pode impor a esse meio como a sua expressão artística simbólica. E a Marion Milner, o texto que ela vai trabalhar isso, ela está discutindo como um trabalho dela clínico com um menino, tratamento de um menino que a tratava assim como um dejeto e que ela conta transferencialmente ficava muito mexida, interpretava e que nada funcionava,
até que ela reconhece que, de alguma maneira, ele estava precisando tratá-la daquela forma, como um dejeto, e ela se deixa usar. Né? E ela se deixa usar, então, como um meio maleável e fica submetida à sua onipotência. E essa submissão a essa onipotência do menino faz com que, aos poucos, ele comece a poder usar não só a analista, né, e toda destrutividade em torno direcionada a ela, mas também outros objetos, brinquedos que ele encontra, então, no consultório dela. Então, o Roussillon vai retomar essa ideia do meio maleável para trazer justamente essa posição do analista, principalmente narcísicos, né, para pensar como é preciso que o analista possa funcionar como esse meio maleável. E aí ele vai usar como exemplo da maleabilidade, né, a argila ou a massinha de modelar. Por quê? Porque o meio maleável, também usado na situação analítica, a massinha é algo que, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade enorme de tomar qualquer forma que seja possível, mas, ao mesmo tempo, ela mantém a sua indestrutividade. Né? Ela volta, ela nunca perde a sua forma no sentido da sua identidade como massinha de modelar. Então, essa capacidade do analista de, ao mesmo tempo, se deixar usar, né, mas manter a sua capacidade de sobrevivência à destrutividade. E é nesse sentido que ele vai trabalhar, digamos assim, a questão, que eu acho que ele não trabalha muito a questão do Freud em relação à pulsão de morte, mas vai trazer, né, da pulsão de morte freudiana essa ideia da destrutividade que a gente encontra na obra do Winnicott, mas no sentido de pensar a destrutividade ligada à pulsão de domínio, ligada à necessidade do sujeito de poder ter uma vivência, digamos assim, de usar o objeto, né, para que ele possa experimentar algum tipo de domínio pulsional que dê a ele a possibilidade, então, voltando para a pergunta ou para a questão da Luciana, de integrar mais essas experiências e poder ter um processo, talvez, de uma maior apropriação subjetiva. Né? Nesse sentido, o Roussillon vai se diferenciar também do conceito de violência fundamental do Bergeret. Né? O Bergeret vai propor a noção de violência fundamental, também ligado à propulsão de domínio, mas falando muito mais que há um momento nos primórdios da subjetivação onde o objeto pode ameaçar a vida do sujeito, né? Onde o sujeito pode se sentir ameaçado pela própria funcionalidade que vem do objeto. E que, nesse sentido, a violência fundamental seria, né, algo de uma pulsão que não quer destruir o objeto, mas que quer manter a sua própria sobrevivência. E que é claro que ela vai ser integrada, claro não, porque às vezes não acontece, que a integração da violência fundamental também vai se dar de acordo com a posição do objeto. Mas para o Roussillon não se trata tanto de uma ou eu ou ele, mas se trata muito mais de poder experimentar essa maleabilidade do objeto que traz junto consigo, né, algumas características, como eu falei, de indestrutividade, de uma disponibilidade de estar lá e de uma capacidade de se transformar de acordo com o que é necessário. Eu acho interessante também que seria a ideia de se deixar destruir, pelo paciente e sobreviver a isso. E sobreviver, exatamente. Para que ele volte e te encontre lá outra vez inteiro, exatamente, depois dele ter destruído. Né? Exatamente. Então, tem também esse paradoxo, né, que é uma maleabilidade, mas que, ao mesmo tempo a Francis Sante chamava do núcleo duro. Tem algo que se mantém lá, como se fosse uma coluna vertebral. Né? Então, não é um analista pêndulo também que se dissolva. Pelo contrário, é um analista que vai se mantém.
Isso, desculpe. Eu falei junto com você, não te ouvi. Estava querendo te ouvir, que acho que falamos juntas, e aí eu perdi um pouquinho da sua... Eu já terminei. Ele dá como exemplo, acho até interessante, ele dá o ar como exemplo do meio maleável. O ar tem a ver com a respiração, o ar tem a ver com transformação em sons, e os sons têm a ver com transformação em palavras. E, ao mesmo tempo, tem essa... ar, tem algo também de uma maleabilidade extrema, porque não tem quase nenhuma forma, mas, ao mesmo tempo, está sempre lá. Então, ele vai dizer que o meio maleável, também acho interessante isso, que seria o objeto transicional da representação. Então, é claro que não é a única função do objeto, nem do analista, nem do objeto primordial, mas seria essencial como um pressuposto, como essa processualidade que permite que esses registros se deem. Em termos de clínica, eu acho que a gente pode aproveitar, pensando no que ele vai dizer, polifônica, justamente de como na clínica, permite que o analista tenha os registros ao mesmo tempo. Justamente isso da realidade, os pacientes apresentam, ou a forma como chega na sessão, a forma como sentam, a maneira como se dirige a você. Então, é claro que agora no atendimento à distância, isso ainda acontece, mas é um pouco diferente de quando a gente está em presença. Mas a marcação também do Roussillon, para além dos sofrimentos narcísicos, é justamente de se pensar nessa ampliação dessa clínica da representação, e dessa possibilidade, então, de poder ocupar esse lugar para propiciar que alguma experiência de construção se dê. Nesse sentido, a transferência é sempre uma nova experiência e não uma repetição, uma retificação de algo que já foi vivido. Eu vou parar por aí. Isso aqui, se ele tem uma teorização sobre o brincar, o objeto, mas acho que aí fica para uma outra de papo. Mas eu queria, enfim, conversar um pouquinho com vocês antes da gente, então, parar. Dá quase um curso, né, Silvia? Oi? Dá quase um curso, né? Eu tentei condensar só para dar umas pinceladas para a gente conversar um pouquinho. Vamos abrir as perguntas. Silvia, queria pensar aqui uma coisa, quer dizer, é muito interessante essa ideia do analista como esse meio maleável e o analista, pensando na construção, o analista podendo assim sentir o que o paciente não sentiu, né? Porque ele não integrou a experiência traumática. Agora, isso não tem nada a ver com contratransferência, né? A contratransferência, ela não é exatamente isso que ele está falando, né? Eu acho que tem a ver com uma concepção de contratransferência, né? Porque aí eu acho que tem... É interessante, assim, quando eu estava lendo um texto do Green falando da situação analítica como objeto analítico. E ele fala assim, bom, o Ogden falou sobre o terceiro analítico, só que ele falou depois de mim. Achei uma graça de aparecer isso num texto. Mas eu acho assim que a noção de contratransferência ela também foi se modificando ao longo da clínica psicanalítica, principalmente na relação ou quando se fala sobre a clínica da não neurose. Então, você tem, se a gente pensar na referência, você tem um sentir com, digamos assim, tem uma contratransferência no sentido de você sentir com o analisando uma dimensão de que é preciso, uma dimensão da contratransferência, talvez mais bioniana, no sentido da reverie, no sentido do analista poder
sonhar ou experimentar os elementos não integrados que o paciente traz. Então, eu acho que o Roussillon fala, não chama de contra-transferência, mas, de alguma maneira, quando ele está falando da transferência paradoxal ou da transferência por inversão, ele está propondo que há uma contra-transferência porque o analista, o que ele precisa preservar ali ou sentir ali? É alguma capacidade empática de poder sentir algo a partir da sua própria experiência como analista, que o analisando talvez não consiga integrar, talvez não consiga nem sentir. Então, o que você vai sentir talvez seja o oposto. Mas né? se distancia muito da contra-transferência como resistência, né? Se opõe completamente. Completamente. Né? Do que eu acho que aí, a partir do Ferenczi, né? todos a gente vai pensando, vai vendo como a contra-transferência vai sendo modificada e vai sendo um elemento fundamental da situação analítica. Então, quando eu falei do terceiro analítico, do objeto analítico, é porque aí é como se a situação analítica falasse, né, de duas subjetividades que vão construir um terceiro elemento que tem a ver tanto com o analista como com o analisando. Então, é quase como se a contra-transferência, nesse sentido, você pudesse transformá-la numa transferência do analisante do analista. No sentido que tem algo... Eu acho que a contra-transferência é alguma coisa que o analista vai ter que trabalhar na sua análise. Não é? Porque a contra-transferência... ela não pode deixar de existir, é impossível, mas, por outro lado, se ele não trabalha na sua própria análise, ela vai interferir de uma maneira, em vez de ser positiva, pode interferir de uma maneira negativa. Agora, o Roussillon, ele convida a gente a ter uma sintonia muito fina com o paciente, né? É isso. Eu queria lembrar, assim, posso falar? Eu queria falar. Como é que eu faço? Fala. Posso falar? Fala. Tá aberto, né? Oi, Lúcia. Oi, Silvia. Oi, Luciana. Oi, todo mundo. Tudo bem. Me lembrei, e Lúcia vai lembrar, das supervisões com a Abram há 20, 30, sei lá, 35 anos, que o Abram já falava assim, vocês sabem onde é que está o inconsciente? Aí a gente dizia, onde? Aí ele, aqui, ó. Aí ele apontava para o meio da sala. Entre. A 40. Entre, ele dizia entre. Ele falava essa brincadeira. Já era o Ogden, né? Terceiro analítico, essa coisa do campo. Exatamente. Lembrei disso. Então, acho que ele vai propor... Foi muito interessante, Vânia. Foi muito interessante, Vânia, que a gente teve junto essas supervisões e o Abram estava sempre pontuando essa questão do entre. Porque a questão da contra-transferência, eu acho que a questão aí, eu não sei se é uma... Claro que tem coisas que o vai trabalhar na sua análise, né? E é claro que tem uma suspensão no sentido dos pré-conceitos e dos valores. Mas, por outro lado, a ideia do sentir o que não foi sentido também aponta para a possibilidade do analista reconhecer os seus próprios afetos, sem que eles interfiram. É nesse sentido. É nesse sentido que eu estava falando. Ele não precisa ir lá para a análise dele, não. Basta ele fazer isso que você está dizendo. Se ele identifica seus próprios afetos, ele está dentro. Porque senão ele não consegue também fazer isso que é fácil a gente teorizar, mas que a gente precisa pensar na clínica. Perfeito. Você não sente em si. E eu só posso sentir em mim se eu não tiver um superego muito repressor. Com certeza. Trabalhar isso em outro lugar, né? Então, o superego institucional também, né? O superego institucional não seja muito cruel, né? Então,
alguma outra questão que vocês queiram? Essa ideia que agora voltou do Abranda, desse onde é que está o psíquico, que está entre, né? Eu acho que tem tudo a ver com construções em análise, porque toda essa possibilidade de você perceber aquilo que vem do seu, que não teve digamos, uma representação que está fora ainda do psíquico e que são experiências e que precisam ter um contorno, alguma coisa, e que o analista pode oferecer algo que isso seja uma forma de apropriação para o paciente poder construir a sua narrativa, a sua história. Eu acho que essa questão dessa conjunção, digamos, das fantasias nem são fantasias do paciente, porque ainda são pré-fantasias, né? Porque não tem, mas dessa possibilidade do paciente poder colocar para fora a criança mordendo a mão do analista, provavelmente a interpretação desse fato deve ter influenciado em alguma coisa na boca, na sensação do bebê, da criança, para ela poder também mudar aquela relação, digamos, ou aquilo que estava botando para fora. Eu acho que a questão de não haver retaliação também, né? Quer dizer, a criança, o bebê pode reintrojetar a sua pulsão, a sua destrutividade de uma outra já, né, transformada, né? Porque não há retaliação. Também, uma coisa que talvez eu não tenha colocado, que eu acho que o senhor vai falar, tem a ver também com que é uma noção interessante, problemática, se a gente simplificar, mas tem a ver com o que ele vai chamar hipóteses ligadas à questão da culpa primária. O que ele vai chamar da culpa primária? É porque quando há o que ele chama de uma não apropriação do vivido, há também a perspectiva de que algo que não é do sujeito seja apropriado por ele como uma forma de não ficar totalmente desamparado. Então, nesse sentido, a questão do objeto na clínica também é uma questão de pensar em como foi esse objeto historicamente para o sujeito. E também de que o analista poderia trabalhar na análise, né, não é o que aconteceu, mas o impacto do objeto naquela subjetividade. Então, ele vai, por exemplo, porque a questão da simbolização tem a ver com os últimos textos do Freud, quando ele fala, bom, tem algo, né, das percepções, das vivências da infância que se mantém. Então, acho que o que o Roussillon está dizendo também é assim, partindo do pressuposto de que tem algo que aconteceu, mesmo que não tenha sido integrado, há o perigo nessas problemáticas ou para o sujeito de que ele coloque para si algo que não é seu, ou seja, de que ele se culpe por algo pelo qual ele não tem culpa nenhuma. Então, também seria o lugar do analista esse reconhecimento de que há algo no objeto que não pertence ao sujeito. Por que eu estou dizendo que é problemático? Porque você vai dizer, como é que a gente vai interpretar o outro do sujeito? Mas não é no sentido da interpretação, é no sentido de um reconhecimento de que há algo naquele trauma, né, que realmente aconteceu, mesmo que não se saiba exatamente como, quando, onde, em que momento. Então, tem algo aí desse objeto, né, de teorizar o objeto, de pensar o objeto, para marcar também essa posição e, de uma certa maneira, se a gente fosse, digamos assim, tirar esse assujeitamento do sujeito ao objeto na medida em que ele fica sempre se responsabilizando. Isso a gente encontra muito na clínica de crianças, a gente encontra também muito na clínica com adultos, né? Uma culpa por algo que não aconteceu ou que não é a sua responsabilidade, porque ainda é menos pior assumir a culpa
do que reconhecer prematuramente a alteridade de um outro que não cumpriu as suas funções. Então, tem algo também, né, de um reconhecimento prematuro da alteridade do objeto que faz com que a gente encontre isso na clínica, e é por isso também ele martelar tanto nessa tecla de se pensar a função do objeto ou as falhas nesses encontros e desencontros. Não é uma culpabilização do objeto, mas é como se fosse preciso reconhecer com o sujeito algumas falhas que ocorreram nessa vivência aí, ou nessas lembranças, ou nessas construções desses primórdios aí da subjetivação. Agora, eu acho que a contra-transferência, como eu entendo, pelo menos, assim, que é um pouco esse terceiro analítico, é um pouco bússola nesses casos, né? Para você começar a entender o que é isso que fica de fora, que é na gente que vai bater um pouco, né? Para você poder ir construindo isso com o paciente. Tem um texto que não é do Rousseau, que é do Green, que chama Analista, Simbolização e Ausência, onde o Green vai trabalhando, né, o lugar do analista desde o Freud até o que ele vai chamar de uma clínica da atualidade. E que o Rousseau vai retomar no sentido de dizer assim, o analista ele não pode interpretar como se ele estivesse fora da situação. Então, se no Freud, tudo isso é muito esquemático, mas eu estou falando mais esquemático ainda porque a gente não tem muito tempo. Se uma clínica de interpretação pressupõe um analista, né, meio tradutor, e às vezes tem alguns analistas que são meio tradução simultânea, não, do conteúdo, que é muito ruim, o que o Green vai dizer é que a partir, né, de toda a dimensão da psicose, na clínica psicanalítica, e principalmente do que a gente chama dessas fronteiras, desses casos limites das fronteiras, o senhor vai chamar de sofrimentos narcísicos, a questão é uma situação onde o analista é totalmente implicado e onde a direção da clínica, onde o lugar do analista vai ser muito direcionado para manter a sua capacidade de pensar ou de sobreviver à destrutividade. Porque é uma clínica, pensando em termos do Green, é uma clínica muito mais que ele vai chamar do branco, do vazio, dos buracos, né? Dos analisandos que, longe de te trazerem conteúdo, trazem, às vezes, o nada. Né? Está tudo normal, é tudo igual, uma circularidade de pensamento, um discurso que parece muito vazio. O Ribach falou uma coisa que eu achei muito engraçado, mas que me identifiquei. Ele falou, hoje em dia as pessoas neuróticas ou não importa. Elas chegam na primeira entrevista, te contam uma história e falam assim, o que você acha? E aí você fala assim, bom, por enquanto te conhecendo, ainda não acho muita coisa. Ah, claro, entendi. Aí passa todo mundo, mas o que você acha? Então, como se houvesse assim esse ímpeto, né, de um fechamento. Você tem que dizer alguma coisa para suprir ali alguma falta, alguma dificuldade, alguma circulação, de articulação. Então, é nesse sentido que essa transferência por inversão, ou pensar, né, num psiquismo em diferentes registros, tanto os primários, os processos de simbolização primários, como os secundários, faz com que o lugar do analista precise ser o de uma escuta para esses diferentes registros. Não é um só, mas é fundamental, muitas vezes, não se deixar enganar só pelo que aparece como uma representação de palavra. Eu acho que é nesse sentido que talvez pensar nessa processualidade nos ajude também na clínica, não só na não neurose, mas na escuta clínica em diferentes momentos aí do nosso encontro com os nossos analisandos. Né? Silvia, boa noite. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco, quando você fala que promoção, né, a clínica é um pouco a clínica da melancolia ou a clínica do luto que não pôde ser feito, isso para mim fica um pouco nublado, porque eu penso assim, para poder esse luto, tentar se fazer o luto ou não, precisa ter havido um investimento objetal que você precisa abandonar. Então, pensando nessa direção,
eu já imaginaria já um outro momento da subjetividade, não tanto nos primórdios em que não houve nem possibilidade de representação. Então, eu não consigo relacionar esses dois olhares, né? Os primórdios, em que é quase registro de sensorialidade, sem representação, sem simbolização, né? Com a questão de ser uma clínica do luto que não pôde ser feito. Não, o que eu falei... Não sei se eu consegui trazer... algumas coisas. Assim, o que ele não vai trabalhar, ele vai dizer que a clínica da melancolia serve para pensar, né, como se pode representar um objeto, né? Porque o que a clínica da melancolia vai falar? Sombra do objeto recai... Eu queria falar uma coisa sobre isso. Tem um artigo do André Green que se chama Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. Na verdade, para mim, o que importa em toda essa história não é de vida ou de morte, é que a indiferença é que é mortal para a criança, para o bebê, seja para quem for. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, concordo. Agora, eu acho que quando a pergunta dela, a questão da melancolia, eu acho que tem duas... Uma que, quando a gente pensa em uma clínica dos processos de simbolização primários, não é uma clínica sem representação, pelo contrário, pensar na questão da representação ampliada, é pensar que a simbolização é no corpo. Isso está no Freud e todos esses autores, Angier, Pierrat, Laplanche, vão falar sobre isso, Roussillon, inclusive. Então, ele não está propondo não representação e representação. Ele está propondo o que são os primórdios. Ele está contando com a ideia do narcisismo, por isso são sofrimentos narcísicos. Sofrimentos no momento onde é preciso que o objeto propicie a experiência de espelhamento, propicie a presença necessária para que para que a representação da sua ausência se dê. Então, a melancolia, para ele, aparece só como uma equação que vai trazer para ele a questão do que vai chamar de a ser. Não é uma falta no ser. A questão da melancolia já é uma falta, talvez, no ser, porque a sombra do objeto que recai sobre o eu já é um conflito intrapsíquico. Ele só está trazendo a melancolia para pensar, bom, talvez a problemática da melancolia traga a questão de que, para que haja uma representação, para que haja um processo de luto, é preciso que haja, primeiro, a presença de um objeto para que esse luto possa ser suportado. É muito, nesse sentido, parecido com o que o Green vai dizer. Para que haja o negativo, é preciso que o negativo seja fundado na estrutura enquadrante, ou seja, é preciso uma experiência de presença do objeto para que o objeto possa ser apagado e servir de enquadre para outros objetos que vão substituí-lo e que vão colocar em curso a atividade de simbolização. Então, quando o Roussillon vai dizer o objeto ele vai servir de apoio ao processo de simbolização, ele vai dizer que nós só podemos investir o processo de simbolização a partir do lugar desse objeto que nos ajuda a fazer isso. Então, ele usa a melancolia não como trabalhar a clínica da melancolia, mas ele, quando ele usa, né, a sombra do objeto recai sobre o eu, ele vai dizer, brincando, é o contrário, é como se não houvesse, né, algum objeto sobre o eu. Falta algo do objeto sobre o eu. Então, é preciso que o objeto tenha essa função para que esses processos de simbolização, para que essa matéria-prima bruta freudiana comece essa processualidade. Mas é um pouco diferente, é uma teorização, e ele não é o único, de pensar que a ideia de corporeidade já é um psiquismo inscrito no corpo. E que, nesse sentido, esses processos são processos que falam sempre do psíquico. Né? Por isso que eu usei a Carta 52, porque quando o Freud vai falar das inscrições perceptivas e dos fueros,
São fueiros no sentido que estão marcados no corpo. São fueiros, ele vai usar a ideia, porque ele vai dizer, bom, fueiros eram distritos que tinham um funcionamento próprio, que não era o funcionamento do Estado, mas tem um funcionamento. Então, o que o Roussillon está trazendo não é algo fora do psíquico, é algo que não tem, talvez, acesso a uma representação verbal, mas que continua a se inscrever de uma maneira corporal. O que ele está propondo é, vamos ter uma escuta para isso, para uma clínica do ato, para uma clínica do corpo, para uma clínica também da representação verbal, mas como se fossem registros, não como se fosse um levando ao outro. Por isso que eu falei que não é uma visão tão desenvolvimentista. Apesar de eu achar que ele, muito mais do que o Grimm, tem uma ideia de uma compulsão à integração, à simbolização, né? Enquanto que eu acho que o Grimm mantém muito mais essa tensão, narcisismo de vida, narcisismo de morte, função objetalizante, função desobjetalizante. Então, a disjunção no Roussillon, a desobjetalização, aparece via destrutividade do objeto, sobrevivência do mesmo. É a partir da destruição que eu crio, né? Eu falo de destruir. Então, gente, acho que tem umas perguntas, mas eu não sei se a gente vai ter tempo, porque... Tem uma pergunta no chat, Silvia, que a gente pode encerrar. Não, é porque a minha paragem fecha 5 minutos aqui. Oi, meu nome é Luciana, eu tinha escrito no chat, mas vocês já me responderam. Já me senti respondida. Bom, experiência do bebê é um pré-requisito. Representação, a experiência, né? Os processos de simbolização primários, digamos assim, iniciam esse percurso em relação à simbolização. Eu queria dizer para vocês também que, por exemplo, a Anne Brand, que é uma psicanalista que trabalha com Roussillon, ela trabalha muito com crianças dentro do espectro autista. Às vezes, essa questão dos processos de simbolização, apesar de não serem assim, só para crianças muito graves, tem a ver com toda a clínica psicanalística, como eu falei, com os diferentes registros, mas tem a ver também com essa ideia de que, pensando na constituição psíquica, e principalmente em crianças com dificuldades na aquisição da linguagem, na aquisição da representação simbólica, é toda essa dimensão de que a primeira experiência com o objeto é uma experiência sensação. Isso a Frances Tustin vai trazer, né? O Ogden vai retomar com a posição autista contígua, mas justamente essa experiência que a experiência é de um objeto que, antes de ser reconhecido como alteridade, é reconhecido como um lugar, é reconhecido como uma sensação. E que esse encontro / né, continuidade e descontinuidade é que vai fundando no bebê essas experiências que a gente pode chamar de proto-simbolizações. Não sei se ficou mais claro a ideia da ideia da melancolia e do que ele quis dizer com isso em relação aos processos de simbolização. Eu acho que sim. Acho que a gente pode te liberar. Então... Obrigada. Então, tá bom, gente. Foi um prazer aí. Olha, muito prazer. Eu adorei. Que bom. Muito obrigada pela presença e pelas contribuições. Tá obrigada. Adorei. Obrigada. Gostei muito. Foi muito esclarecedor. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Foi maravilhoso. Muito bom. Obrigada. Excelente. Obrigada, Silvia. Foi um prazer recebê-la no Instituto. Até a próxima.